verificação de quórum. A segunda parte, vamos à terceira chamada. Não. Terceira chamada, verificação de quórum. Para darmos início, então, à ordem do dia. Ainda não. Não tem ninguém aqui, esse que é o problema. Nossa, como é que eu estou vendo? Isso. Pois não. Nossa, eu estava falando para a Patrícia. Ainda bem que a semana que vem tem quinta e sexta. Nossa. Ah, vou. Eu ia viajar, mas muito caro, né? Senhores vereadores, Gustavo, Maria Cecília, Paulo Eustáquio, Ricardo, todos presentes, nós vamos então proceder ao sorteio para vereadores inscritos na explicação pessoal. Maria Lígia de Podestá. Seguida por Lucas Carvalho de Arruda. Na sequência, Paulo Tadeu Silva da Arcádia. Posteriormente, Álvaro Assunção Cagnani. Também a presença de Maria Cecília Figueiredo Opípari. Fará uso da tribuna também Joaquim Sebastião Alves. Vereador Carlos Roberto de Oliveira Costa. E assim, vamos dar início então à ordem do dia. Senhor secretário, vamos em frente, por gentileza. Processado legislativo número 239 de 2016, prestação de contas do Fundo Municipal de Defesa Ambiental referente aos meses de agosto e setembro de 2016, autoria do Executivo, parecer conjunto pela aprovação. Está em discussão o processado 239/2016, que contém prestação de contas do Fundo Municipal de Defesa Ambiental, relativo aos meses de agosto e setembro de 2016, em discussão. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, em votação. Lucas, Maria Lígia, Paulo Tadeu. Maria Lígia. O processado aprovado por 14 votos será encaminhado ao arquivo. O próximo, senhor secretário. Processado legislativo número 242 de 2016, prestação de contas do Fundo Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Poços de Caldas, referente ao mês de agosto de 2016. Autoria do Executivo, parecer conjunto pela aprovação. Está em discussão o processado 242/2016, prestação de contas do Fundo Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Poços de Caldas, referente ao mês de agosto de 2016, em discussão. Em votação. Joaquim.
Em votação. Processado, aprovado por 14 votos, será encaminhado ao arquivo. Vamos ao próximo, senhor secretário. Número 243, de 2016, prestação de contas do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, referente aos meses de outubro e novembro de 2015. Autoria do Executivo, parecer conjunto pela aprovação. Em discussão, processado 243/2016, prestação de contas do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, referente aos meses de outubro e novembro de 2015. Em discussão. Em votação. Em votação. Processado 243, aprovado por 14 votos, também será encaminhado ao arquivo. Próximo, por favor. Processado número 1, de 2017, prestação de contas do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, referente ao mês de novembro de 2016, autoria do Executivo, parecer conjunto pela aprovação. Está em discussão o processado 01/2017, que é a prestação de contas do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, relativo ao mês de novembro de 2016. Em discussão. Em votação, processado 01/2017. Em votação. Mauro Ivan, Ricardo. Processado, aprovado por 14 votos, também será encaminhado ao arquivo. Vamos ao próximo, por favor, secretário. Processado legislativo número 4, de 2017, prestação de contas do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, referente aos meses de maio e junho de 2016, autoria do Executivo, parecer conjunto pela aprovação. Em discussão, processado 04/2017, que contém a prestação de contas do Fundo Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência, referente aos meses de maio e junho de 2016. Em discussão. Em votação. Maria Cecília. O processado foi aprovado por 14 votos, será encaminhado ao arquivo. Vamos ao próximo, por favor. Número 5, de 2017, prestação de contas do Fundo Municipal dos Direitos do Consumidor, referente ao mês de novembro de 2016, autoria do Executivo e parecer conjunto pela aprovação. Está em discussão o processado 05/2017, prestação de contas do Fundo Municipal dos Direitos do Consumidor, referente ao mês de novembro de 2016. Em discussão. Em votação. Processado 05, aprovado por 14 votos. Também será encaminhado ao arquivo. Próximo, por favor. Número 6, de 2017, prestação de contas do Fundo Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Poços de Caldas, referente ao mês de setembro de 2016. Autoria do Executivo e parecer conjunto pela aprovação. Está em discussão o processado 06/2017, prestação de contas do Fundo Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Poços de Caldas, referente ao mês de setembro de 2016. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, em votação. Joaquim. Ok. Paulo Tadeu. Processado, aprovado por 14 votos, também será encaminhado ao arquivo. Vamos ao último processado. Número 16, de 2017, balancete referente às verbas recebidas e às despesas realizadas da Câmara Municipal no mês de janeiro de 2017, autoria mesa diretora, parecer conjunto pela aprovação.
Estamos colocando em discussão o processado 016/2017, que contém o balancete relativo às verbas recebidas e despesas realizadas pela Câmara Municipal no mês de janeiro de 2017. A palavra ao vereador Paulo Tadeu. Presidente, apenas para destacar, como faço com frequência nesta casa, para deixar registrado que todos esses processados que nós acabamos de votar e aprovar, e agora esse último em discussão, todos esses processados foram discutidos, foram analisados pelas assessorias da casa e foram discutidos nas comissões da casa. É importante ressaltar que o primeiro processado diz respeito a setembro de 2016, o segundo, agosto de 2016, o terceiro, outubro e novembro de 2015, o quarto, novembro de 2016, o quinto, junho de 2016, o sexto, novembro de 2016, o sétimo, setembro de 2016. Significa que muitos desses processados certamente foram encaminhados com exigência de novas explicações e depois debatido exaustivamente nas comissões, razão pela qual eles não são debatidos aqui no plenário e são aprovados, já que o consenso foi obtido nas comissões. É só o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Paulo Tadeu. Isso mostra realmente o trabalho realizado nas comissões e tornando as nossas reuniões um tanto quanto mais produtivas. Continua em discussão, processado 016. Não havendo vereador querer se manifestar, em votação. O processado foi aprovado por 14 votos, também será encaminhado ao arquivo. Nada mais consta. Muito obrigado, senhor secretário. Nós daremos início agora, então, à explicação pessoal, com os vereadores já inscritos. Bom, antes do uso da explicação pessoal, vou aproveitar um tempo aqui até a normalização. Nós temos um requerimento que foi aprovado no dia 1º de março, pedindo a formação de uma comissão para auxiliar na revisão da Lei Complementar número 58, que dispõe sobre o controle de zoonoses no município de Poços de Caldas, cria o CCZ e dá outras providências. Esse requerimento de autoria da vereadora Maria Cecília e do vereador Gustavo Bonafé. Então, após contatos com os nobres colegas, fará parte da comissão o vereador Lucas Arruda, o vereador Marcelo Heitor da Silva e a vereadora Maria Lígia Podestá, compondo, então, juntamente com a vereadora Maria Cecília e com o vereador Gustavo, essa comissão especial, né, para auxiliar na revisão da lei, que é muito interessante, por sinal. Então, ficam nomeados a vereadora Maria Cecília, Gustavo Bonafé, Lucas Arruda, Marcelo Heitor da Silva e Maria Lígia Podestá. E também queria aproveitar e já lembrar que nós teremos audiência pública amanhã e também na quinta-feira. E dizer que nós estamos, que é uma necessidade, né? Acredito que a audiência pública que foi aprovada e assinada por todos os componentes dessa casa a respeito da segurança, que há uma grande expectativa aí para a realização dessa audiência. Então, nós vamos preparar com o máximo cuidado e carinho, mas provavelmente ela aconteça na última semana do mês de abril, para que possamos, então,
obter o sucesso, né, na realização da audiência. Nós temos aí feriados na sequência, né, Semana Santa, depois o 21 de abril, e isso acaba, às vezes, né, dificultando um pouco. Talvez ela seja no dia 26 ou no dia 27, né, essa audiência pública sobre o tema segurança. Nós vamos, então, convidando a vereadora Maria Lígia a abrir mão da sua participação. Convidamos o vereador Lucas Carvalho de Arruda para o uso da tribuna. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, público aqui presente, pessoal que nos acompanha pela internet, servidores da casa, hoje é mais para fazer um agradecimento bastante rápido pela audiência pública que aconteceu na quinta-feira da semana passada. Gostaria de fazer um agradecimento especial a todos os vereadores que compareceram aqui para tratar desse tema tão importante para a nossa cidade, né? Foi uma audiência que nós tivemos a presença maciça aí da população. Agradecer o pessoal da Associação Comercial, em nome do senhor Valdir Miguel e do Zé Paulo, que está aqui, do Conselho da Pessoa com Deficiência e das instituições que participaram e ajudaram nessa mobilização para poder fazer a discussão sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E, a partir de agora, a gente toma como parâmetro que surgiu nessa audiência para fazer alguns encaminhamentos. Então, hoje é mais para fazer esse agradecimento também ao pessoal da casa, senhor presidente, que trabalhou para que a audiência acontecesse de forma bastante adequada. Muito obrigado. Nós que agradecemos ao vereador Lucas Carvalho de Arruda. Convidamos para o uso da tribuna o vereador Paulo Tadeu Silva da Arcádia. Com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, senhores vereadores, eu recebi aqui uma resposta a um pedido de informação que trata de uma discrepância entre os valores apresentados pelo senhor prefeito municipal quando esteve aqui na Câmara tratando da situação do município, quando ele afirmou que nós tínhamos uma dívida 26 milhões de reais superior àquilo que o próprio secretário da Fazenda havia definido no relatório que foi apresentado ao prefeito eleito em sua posse, uma diferença de 26 milhões de reais. Eu recebi aqui, quero dizer aos senhores que não me satisfaz a resposta, até porque na resposta do senhor secretário municipal da Fazenda, ele faz uma confusão ou tenta me confundir, o que seria igualmente grave. Se ele faz confusão é porque ele não compreende o papel dele, nem mesmo compreende qual é a ação dele como secretário da Fazenda. E se ele tenta me confundir, não é uma boa iniciativa, tanto do ponto de vista administrativo e político, exatamente porque isso desrespeita a minha condição de vereador e desrespeita a minha inteligência. Para se ter uma ideia, o nobre secretário diz que a discrepância tem a ver com restos a pagar processados no montante de 18 milhões de reais, para dizer na sequência que a dívida fundada do município é de fato 91 milhões de reais. Há uma diferença muito clara
entre dívida fundada e restos a pagar. Dívida fundada é tudo que é exigível em prazo superior a 12 meses. Restos a pagar é exigível a partir do primeiro dia. Então, não dá para fazer esse tipo de confusão, né? Ou não sabe o que está fazendo, ou acho que eu sou um tolo, um incapaz de analisar um balanço de prefeitura. Então, vou fazer aqui um novo pedido de informação para que a gente, de fato, chegue à conclusão do que aconteceu nessa discrepância de valores. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras e senhor secretário, eu também recebi aqui uma resposta a um pedido de informação, que é aquele que trata, e os senhores vão se lembrar, que houve aí uma entrevista coletiva, logo no dia 2 ou 3 de janeiro desse ano, quando o prefeito anunciou com toda a pompa e circunstância uma conquista, em menos de um dia útil de governo, de recursos do Ministério da Saúde para Poços de Caldas. Eu coloquei essa questão em dúvida aqui, disse que isso era uma mistificação, fiz um pedido de informação e recebi aqui as respostas do senhor prefeito. Então, ele diz aqui, eu pergunto o seguinte: os recursos liberados pelo Ministério da Saúde correspondem a projetos específicos apresentados pelo município? Então, ele vai respondendo. Aí ele diz que em novembro o senhor Carlos Mosconi tomou conhecimento de uma portaria e viu que o Santa Lúcia não se encontrava entre as empresas contempladas, entre os hospitais contemplados com recurso. Então, ele fez um contato com o órgão. E preste atenção, não foi solicitada ao atual secretário a apresentação de projetos, até mesmo em razão do senhor Carlos Mosconi não ocupar nenhum cargo público naquele momento. Somente foram solicitados documentos contendo informações sobre o hospital. Muito bem. Aí eu pergunto, quando os projetos foram devidamente protocolados? Conforme relato, não houve protocolo. Mais na frente, pergunta 7. Quais as gestões foram realizadas pela administração para a liberação dos recursos? Todas as gestões realizadas foram relatadas na resposta do item 1, aquela primeira que eu li trechos dela aqui. Recursos dessa natureza são liberados sem apresentação de projetos? Nesse caso, especificamente, sim. Honestamente, é brincar mesmo com a inteligência da gente, imaginar que o Ministério da Saúde libera recursos por telefonema. Mas vejam, senhores, que aqui ele diz o seguinte: não foi solicitado nenhuma apresentação de projeto. O Ministério concordou com as ponderações feitas e incluiu o hospital. Todas as gestões realizadas foram relatadas nas respostas dada no item 1. Então, aqui ficou claro para todos nós que não houve nenhum protocolo, que não houve nenhum envolvimento formal do município em relação a isso. Eu queria que você colocasse para mim o áudio da fala do senhor prefeito aqui, na primeira sessão dessa legislatura, quando ele trata desse assunto. Conseguimos uma liberação de verba para o Hospital do Santa Lúcia, o da Santa Casa já era previsto, foi bem claro quando nós falamos isso, bem transparente. A Santa Casa já havia previsto isso, bem antes de 2007. E o Santa Lúcia não, o Santa Lúcia foi incluído através de uma ação da nossa assessoria, que em 2 dias conseguiu levar os documentos necessários. Isso é facilmente provável, tá? Tem todos os protocolos para poder conseguir a liberação dessa verba. Os senhores ouviram, dispensaria comentários. Eu tenho aqui uma resposta a um pedido de informação que trata que isso não aconteceu. E aqui o senhor prefeito, naquele discurso memorável, em que ele não abriu nenhuma perspectiva de ser questionado, ele afirma que em 2 dias, olha a eficiência desse governo, em 2 dias ele entregou e protocolou todos os documentos exigidos para essa liberação. Faltou com a verdade lá ou faltou com a verdade aqui? Em que momento cometeu esse desrespeito com o Poder Legislativo? Faltar com a verdade ao Poder Legislativo é crime de responsabilidade. Então, que ficou bastante claro que quando eu levantei dúvidas sobre essa questão,
Está aqui o próprio prefeito entrando em contradição com o discurso dele aqui. Aqui ele diz que em 2 dias ele protocolou tudo, arrumou tudo e acertou a situação do Ministério. E aqui ele diz que isso não foi necessário, que não teve protocolo, que não teve projeto, que nesses casos específicos o dinheiro foi liberado sem nenhum recurso. Não me surpreende, senhor presidente, não me surpreende, porque a falta de apreço e de respeito a esta casa tem sido uma marca desse administrador e desse prefeito. Foi assim que ele agiu na transição, quando esteve aqui negociando com as assessorias para suspender a tramitação do plano diretor. Foi assim na diplomação, quando nós fomos convidados a cumprimentar as autoridades no palco, como se nós não fôssemos autoridade. Foi assim no primeiro dia dessa legislatura, quando aqui esteve e não permitiu que fôssemos perguntados. Foi assim quando houve audiência da PPA e da LDO, quando nós não fomos convidados, nós fomos comunicados pelo mural da própria Câmara. E foi assim, e aí eu vou terminar, senhor presidente, e foi assim na audiência pública do Estatuto das Pessoas com Deficiência, quando aqui esteve o senhor prefeito e não se dignou a sentar na nossa mesa. Talvez essa mesa seja pouco para o nosso prefeito. Aliás, mesa de legislativo é pouco para todas as pessoas que têm um viés autoritário, arbitrário, que desconhece a democracia, que desconhece o respeito ao poder constituído. O nosso presidente, que já havia saído naquela audiência, numa situação extremamente delicada, com muita sabedoria, com muita parcimônia, quando foi questionado pelo senhor Carlos Mosconi, que estava em plenário aqui, sobre a sua inscrição. Ele não estava inscrito. O presidente passou por cima do regimento para não criar constrangimento maior naquela audiência. Ainda teve que conviver com uma audiência em que o prefeito municipal se recusou a compartilhar a mesa de direção dos trabalhos aqui, demonstrando exatamente o nível de apreço que ele tem pelo Poder Legislativo. Quero aqui deixar registrado o meu protesto e o meu elogio à conduta idônea, à conduta equilibrada e às decisões tomadas pelo presidente em situação de extremo constrangimento para essa casa. Muito obrigado pelas palavras, vereador Paulo Tadeu. Não me cabe aqui fazer qualquer tipo de comentário, mas apenas agradecer e dizer que a experiência às vezes nos indica o melhor caminho a seguir, evitando confrontos, evitando problemas. Era uma audiência pública muito bem elaborada, concorrida, elaborada pelo vereador Lucas Arruda, e que veio aqui justamente para agradecer a todos que trabalharam e contribuíram para o sucesso da mesma. E nas próximas audiências que as autoridades procurem, quando quiserem falar nessa casa, que é a Casa do Povo, somente fazer inscrição, né? Nós estamos aqui sempre, e quando nós assumimos esse cargo, com o apoio de todos os colegas vereadores, nós fizemos questão de dizer que essa nova Câmara, Câmara renovada, seria diferente em termos de participação popular, em termos de abertura de espaço para a discussão de temas relevantes da nossa cidade, da nossa sociedade. Então, eu espero que vamos ter audiência amanhã, vamos ter audiência na quinta-feira. A Câmara está trabalhando com muita dedicação e a gente espera que atropelos e constrangimentos a gente possa evitar futuramente. Convido para usar a tribuna o nobre vereador, líder do senhor prefeito, Álvaro Assunção Canhane. Senhor presidente, senhor secretário, senhoras vereadoras, senhores vereadores, por presentes, servidores, me traz aqui, são 2 assuntos. O primeiro assunto, recebi informação do ex-vereador Marcos Tadeu Santos Sala, sobre aquele comentário, o vereador fez um requerimento, 261, sobre ele ter postado. Que ele explicou o seguinte: quem fez aquelas fotos foi o Darlan, comissário de menor de Poços de Caldas, autorizado pelo juiz da infância e adolescência. E o juiz recomendou muito a ele que não fotografasse as crianças, que não podia fazer isso aí. Então, ele recebeu nas redes sociais e pegou nas redes sociais. A informação que eu tenho lá do vereador Marcos Tadeu Santos Sala, que
secretário de Defesa Social que tem direito de defender. Uma coisa que eu ia falar, esses dias está aqui no frente às termas, e um monte de pombinha sujando ali, ó, as termas para fora, né? Aí eu pensei, poderia ser aquela Praça Doutor Junqueira, a Praça Imperial, a Praça das Promessas. Aí me veio uma recordação da eleição de 1962, que foi uma disputa renhida entre o PSD da época, nesse PSD de hoje não, e a UDN, União Democrática Nacional. Do nosso lado, meu pai era cabo eleitoral forte, do pessoal do Junqueira, muitos anos. Nós estávamos aqui no comício aqui, nosso comício foi aqui, e o comício adversário do Dr. José Vargas Souza foi em frente à Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. E naquela época todo mundo usava chapéu. Chapéu era moda, né? Até a gente mais novo, assim, cara tinha 12 anos de idade, coloquei meu chapéu, estava aqui. Aí me convidaram para ver o cheiro do poder. Aí eu subi num caminhão lá do cheiro palanque do comício, assim, né? Fiquei lá em cima a primeira vez, né? Eu ia lá para gritar o nome do Agostinho, vai aplaudir o nosso candidato, e assim começou. Aí primeiro surge para o candidato mais fraco, para vereador, aí fala lá, né, bate palma, lima lá, e naquela época tinha o feiticeiro do PSD, que era o Zé Cipó, que tinha uma banca no mercado municipal antigo, vendia raiz lá, então ele era feiticeiro. E nós tínhamos lá como palhaço o Timbó. O Timbó tinha, acho que o Tiririca copiou a roupa dele, viu? A roupa do Timbó era igual ao Tiririca. Ele pulava, acertava, contava piada, ria daqui, ria dali, contava, ô fulano, você sabe a notícia que eu vou contar para vocês? Ó, o Agostinho vai ganhar a eleição, o Agostinho vai ganhar a eleição. E nós aqui assistimos lá, do outro lado, aqui Borilhão, lá na prefeitura, todo mundo Zé Vargas lá, e o José Magalhães tinha uma frota de caminhão naquela época, Mercedes, FNM, e trazia leitura para o comício do Zé Vargas. Aí para esse caminhão, chegar com que buzinão forte ali, né? Nós lá, nossa senhora, o que está acontecendo? Aí o caminhão parava, fazia aquele barulho e vinha de novo, entendeu? Nossa senhora, vamos perder essa eleição, né? Ô rapaz, meu pai falou, não, tá, calma que vai dar certo. O Robertão falou, Carlinhos, essa eleição está no papo, vamos na eleição, né? Aí começou o discurso lá dos bons oradores, né? Aí o doutor Carlito Cabria. O doutor Carlito foi aqui, assessor da Câmara Municipal, e era maçom. E o segundo foi o doutor de Mundo Governo Cardíaco, com a voz grossa, né? E aquilo imobiliava o povo. E o terceiro a falar, os candidatos vereadores, era o Robertão. O Robertão despencava, a moçada das moças gostava do Robertão, porque era simpático, e o Robertão fazendo um discurso duro lá, né? Meu irmão Agostinho vai voltar para a prefeitura, já fez muita obra, vai fazer mais coisa boa. Nossa senhora, vamos ganhar essa eleição. E foi daqui, vai dali, e a turma do Zé Vargas, os caminhões chegando, barulho lá, nossa, e vai daqui, vai dali. Aí veio o Agostinho, veio o Rafael Aconce, candidato a vice. Antigamente, o candidato a vice era separado do partido. Era do partido, você podia votar no prefeito de um partido e vice do outro partido. Nós estamos aqui com o nosso amigo aqui, o Paulo Molinari, que daquela época antiga também, da PSD. E aí foi aquele comício brabo. Aí chegou a eleição, o Agostinho ganhou por 600 e poucos votos. E o Rafael Aconce ganhou com 300 e poucos votos. O Rafael Aconce era moço, era advogado, tinha feito há poucos anos tiro de guerra, mobilizou o pessoal do tiro de guerra, mobilizou o pessoal dos advogados, correu em cima e ganhou de um candidato muito forte, uma pessoa de grande prestígio, uma pessoa muito boa, Dr. José Bueno Vilela, que era um médico pediatra das crianças, médico muito querido, e conseguiu a eleição. Então, passou uns anos, o Agostinho funda lá o DEMAI. Quem que coloca de diretor DEMAI? O irmão do Zé Vargas Souza, Macir Vargas Souza. Passa um tempo, quem eles colocam como diretor do Colégio Municipal? Dr. José Vargas Souza. Então, a política tem muitas nuances, tem essas brigas, discussão, mas, no fundo, todo mundo quer o bem da cidade. Ninguém quer o mal da cidade. E o Paulo Menar tinha um Jupana com a turma lá, Paulo Gilmar? A turma lá, tinha a grande lá, tinha o Chico Corredor, tinha o Chiclete, o famoso Chiclete, que nós esquecemos dele esse dia, tinha lá o João Preto, tinha uma turma enorme, o Paulo Menar que liderava lá o Jupan. E ali na região Vila Cruz tinha um grande líder ali, que era o Bandolão, né? Guido Bandola de Oliveira, que comandava a Vila Cruz. Então, só para lembrar as coisas políticas assim, distrair um pouco, fazer mais tranquila a sessão da Câmara, mais alegre, mais participativa. Muito obrigado a todos. Olha aí, né? Recordar é viver, né? Álvaro Canhane, tem história para contar. Convidamos a vereadora Maria Cecília Figueiredo Pípari.
Senhor presidente, senhor secretário, vereadora, vereadores, senhoras e senhores, funcionários dessa casa. Primeiro, também queria registrar aqui, senhor presidente, meu respeito pelo senhor, pela condução da audiência pública semana passada. Eu esperava também que, quando o secretário de Saúde fosse falar, ele fosse acrescentar alguns projetos, algumas ações em relação ao Executivo da implementação do Estatuto dos Deficientes, as melhorias, os projetos, mas não foi isso que nós vimos nessa sala. Também, em relação ao senhor prefeito, acho que o senhor prefeito tem que começar a entender que ele é político mesmo, né? E essa casa é uma casa política. E a gente tem que respeitar os políticos que aqui estão presentes. E eu acho que ele tem que ser um pouco mais instruído. Eu acho que o secretário de governo é um bom instrutor, porque ele acompanhou o deputado, na época, o senhor Carlos Mosconi, muitas vezes. Então, ele tem essa condução política, ele sabe muito bem como que tem que se colocar, né? Eu acho que, por mais que ele teria que ter saído, não custava nada ter ficado à mesa. Até o secretário, então, Tiago Cavelanha, ficou um pouco constrangido, ele não sabia se ele ficava em pé, se ele sentava. Isso a gente percebeu. Algumas pontuações, caros colegas. Infelizmente, o Castamóvel está parado, não está funcionando, né? E nós vamos ter que dar um andamento, porque a população já estava se acostumando com a história do Castamóvel e com as ações que estavam sendo efetivadas, mas, infelizmente, está parado e a gente não sabe quando que vai voltar. Eu também tive uma resposta aqui em relação ao requerimento do IPTU, e eu fiquei um pouco achei estranho, porque deseja-se manter a média histórica de recebimento com cota única, que é de 40%. Mas se reduziu para 3%, eu fiz um levantamento com as pessoas que vieram me reclamar, eu não estou achando que ele vai conseguir arrecadar os 40% que ele costumava arrecadar na média histórica, com uma diminuição de 8% para 3%. Isso daí não deixa as pessoas entusiasmadas para pagar o carnê de IPTU. Então, eu acho que está um tanto quanto equivocado. Em relação à resposta dos projetos do DME, eu não peguei os anexos, porque o que chegou para a gente não conseguiu olhar. Mas, lá na fala do senhor prefeito na URCA, que foi confusa, a gente não conseguiu entender um tanto quanto, ele disse ali que ele não vai manter o projeto do DME como está. Ele vai mudar. Então, eu gostaria muito de saber quais são essas alterações. Porque, quando a gente fala que a gente vai mudar alguma coisa, a gente já fez um levantamento, a gente já fez um estudo para apresentar para a população, para apresentar para as pessoas que estão fazendo os projetos culturais esportivos. Eu sou assim, olha, vou mudar. Então, é isso que eu estou apresentando de novo. E não apresentou nada de novo. Então, as pessoas estão me procurando e perguntando, em dúvida, em relação a isso. Mais uma vez, eu acho que é bom lembrar, né? Existe uma Lei Complementar 91, que é o Código Tributário, que ela não está sendo cobrada as taxas públicas. O prefeito quer arrecadar mais, ele está falando que vai arrecadar, ele pode mandar um projeto de lei para a Câmara, que a gente vai analisar com muito carinho. Tem que fazer as taxações públicas. E ali, a Lei Complementar 91 não está se podendo fazer nenhum tipo de cobrança, porque foi sustado, porque foi feito por decreto. Decreto não pode, tem que ser uma lei complementar, né? Recebi uma reclamação de que as pessoas que trabalham no SEIS e em algumas escolas estão faltando material de higiene para as crianças. Vereador Paulo Tadeu, tinha um vereador na legislatura passada que ele falava que tinha excesso, né, alimentos e material de higiene para as crianças, mas agora está faltando. Eu prefiro que tenha excesso. Vereadora Lígia, a senhora, quando tiver a oportunidade, a senhora me responda, mas agora eu tenho que falar. Eu recebi essa informação, então eu estou apurando e estou falando, mas é bom levantar para os nobres colegas vereadores que estão sempre andando para saber. Eu fico preocupada, porque quando se faz promessa de campanha, né, depois não consegue cumprir. O piso já não consegue. Nós, enquanto vereadores, aprovamos a LDO. Os vereadores passados aprovaram a LDO, que determina que a revisão geral anual ocorre no mês de janeiro. Os vereadores sabem que, quando coloca na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, tem que ser cumprida, né? O que acontece é que confundem. O sindicato confunde, a administração confunde, achando que
a negociação com o dever constitucional. O dever constitucional determina que tem que ser feita a revisão geral anual em janeiro. O repasse da inflação tem que ser dado em janeiro, não em março. Então, os servidores estão sendo iludidos, que vai dar a partir de março. Então, eles não vão ter a correção, não vão ter o valor real. Se fala de 9,2 e o repasse da inflação 6,29, e que tem um ganho real de 2,91. Se vocês dividirem por 12 meses, vocês vão ver que esses 9,2, que é o total, não dá, é 7,66. Então, logo, o ganho real é 1,37. Então, a gente tem que alertar, que tem que ser janeiro. E está aqui na LDO. Está contrariando mais uma vez. Agora, se não pode dar o repasse da inflação, eu acho que tem que deixar claro para a população. Infelizmente, eu não posso dar o repasse da inflação. Mas não falar que está dando repasse da inflação, que está dando o ganho real, sendo que não está dando. Uma coisa lamentável. Vocês sabiam que o banheiro do parque, que é para deficiente, fica trancado? E ele serve para colocar vassouras e os materiais de limpeza? Não pode, gente. O banheiro é um banheiro público. Foi feita uma reforma, custou dinheiro público. Tem que ser aberto para as pessoas que têm deficiência. Para que fica trancado, servindo de depósito? Eu espero que a administração olhe com carinho isso e que faça a sua parte. Vamos usar o banheiro. É um banheiro público. Já chega na outra época aí, que tinha pessoas que tomavam conta do banheiro lá da outra praça, que cobrava R$5 para os expositores usarem o banheiro da praça. É lamentável. Agora, eu vou deixar uma questão. O vereador Alvo Canhani. O senhor me dá umas fotos. Eu tenho que ter discernimento e responsabilidade. O que eu vou fazer com essas fotos? Eu vou divulgar na minha rede social, dizendo que aqueles meninos precisam ser expostos à sociedade? Não, né, vereador Álvaro? As pessoas têm que ter discernimento que elas vão fazer. Se deu a foto para ele, ele tem que publicar para enaltecer ele como pessoa, mas em custa de menino. Ah, não, vereador, me poupe, né? Ele tinha que ter entregado o conselho tutelar, ele tinha que ter colocado no processo. Agora, usar e se vangloriar daquelas fotos, é lamentável, né? Uma coisa, ele tinha informação e ele assumiu a responsabilidade dele, enquanto ele tinha aquela informação. E agora ele vai ter que arcar com as consequências da irresponsabilidade dele de usar menores para se autopromover. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Maria Cecília. O último inscrito, vereador Carlos Roberto de Oliveira Costa. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor secretário, excelentíssimos vereadores, vereadoras, público presente e aqueles que nos acompanham pela internet. Uma boa noite a todos. Gostaria apenas aqui de registrar o recebimento de 6 respostas, do Poder Executivo, e daremos aqui, então, os devidos encaminhamentos a partir dessas respostas. Estamos encaminhando também hoje um requerimento e 4 indicações para melhorias em várias regiões da cidade. Gostaria de registrar aqui, no dia 7 de abril próximo, é o Dia Mundial da Saúde, lembrando que este ano foi estabelecido o tema da depressão, para ser discutido e, enfim, as iniciativas necessárias para combater este mal que, sem dúvida, é um mal do século. Compartilho aí da fala de um dos vereadores acerca do fechamento de algumas possibilidades de fechamento de biblioteca, por exemplo. Também compartilhamos que, obviamente, que igrejas, escolas, bibliotecas, hospitais, enfim, nunca devem ser fechados, na verdade, devem ser ampliados. Também o mês de abril, o mês de conscientização sobre o autismo, também importante de discutirmos sobre isso. E gostaria também de levantar aqui uma questão que alguns vereadores nós estávamos comentando, sobre ou alguns grupos que vêm colocando alguns cartazes na cidade toda, colando em postes e outros lugares. Isso é um questionamento, não tem nada por escrito da nossa parte, mas é uma coisa a ser pensado também. O grupo, 1 ou 2 grupos que são conhecidos, que coloca lá o seu nome, mas que é importante que a gente
combata isso, que não seja feito isso. Há os locais adequados para fazer as reivindicações e também colocar aí a publicidade, seja de qualquer assunto que se queira colocar. É um problema também complicado. E, por fim, apenas gostaria de saudar publicamente meu filho mais velho, primogênito, dia 7 de abril, também faz aniversário. Muito obrigado a todos, boa noite, viva Cristo, viva o Brasil. Muito obrigado, vereador Carlos Roberto de Oliveira Costa. Então, nobres colegas, lembrando, amanhã audiência pública. O tema é reforma da Previdência, 17 horas. E quinta-feira, prestação de contas relativa ao SUS. Vamos aí à última verificação de quórum. Quarta chamada. Maria Lígia. O meu já está aqui. Ricardo. Nada mais havendo a tratar sobre as bênçãos de Deus. Declaro encerrada a presente reunião e solicito a todos que, em pé, saúdem o pavilhão nacional. Vereadores Mauro, Ivan e Lucas, a salva de palmas.